pessoal, vamos voltar aqui numa breve revisão a respeito dos múltiplos e divisores dos números naturais, certo? Então eu fiz aqui alguns rascunhos para a gente observar e tirar algumas dúvidas, certo? Vamos acompanhar aqui. Bem, só pela voz. O que são múltiplos de um número? Múltiplos de um número são números que resultam da multiplicação de outros dois números. Por exemplo, nós temos aqui 2 vezes 3. Eu não estou multiplicando o 2 e o 3, então o 6 é o resultado da multiplicação desses dois. Então, o 6, ele é múltiplo desses dois números, certo? Tanto o 6 é múltiplo de 3, como o 6 é múltiplo de 12, porque eu estou multiplicando 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, certo? O mesmo acontece aqui, entre 3 e 6, para dar 18. Então, 3 vezes 6, 18, 6 vezes 3, 18. E aqui, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, ou 5 vezes 4, 20. Então, o 20, ele é múltiplo de 4 e de 5. Mas será que ele é múltiplo só desses dois aqui? Não, né? A gente sabe que o 6, ele é múltiplo também do 1. Por exemplo, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Então, ele é múltiplo do 2, do 3, do 1 e também do 6. Agora, vamos ver aqui, ó. Vamos passar aqui para frente. O número 6 não é múltiplo apenas de 2 e 3, também múltiplo de 1 e do próprio 6. O resultado da multiplicação de outros dois números, como o 1 pelo 6, o 6 pelo 1, certo? Agora, os divisores. Tá filmando aqui? Divisores. Quem são os divisores? São aqueles números que dividem exatamente um número, ou seja, a divisão tem que ser exata. Então, vamos ver divisores de 6. Quais são os números que dividem o número 6? O 6 eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2, por 3 e pelo próprio 6. Se eu dividir o 6 por 1, dá 6, então dá exato. Se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Se eu dividir o 6 por 6, dá 1. Então, todas essas divisões são exatas, não sobra resto, né? O resto é zero. No mesmo caso, eu tenho aqui os divisores de 18. Quem são? 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. 20. 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Se eu for fazer a continha de dividir, o 20 dividido por 1 vai dar o próprio 20. O 20 por 2 vai dar 10. O 20 por 4 dá 5. O 20 por 5 dá 4. O 20 por 10 dá 2. E o 20 por 20 que dá o próprio 1. Então, todos são divisões exatas. Agora, nós vamos ver como é que a gente pode calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de números naturais, certo? Então, vamos ver aqui. MMC, ou mínimo múltiplo comum. Como é que se faz isso, certo? E MDC, máximo divisor comum. Como é que eu chego a esses valores? Como é que eu chego a esses resultados, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Mínimo múltiplo comum é quais são os números que são múltiplos de outros, certo? Então, vamos colocar bem aqui, digamos que o número 4. Eu quero saber quem são múltiplos de 4. Pode ficar mexendo na mesa. Certo? Quais são os números que são múltiplos de 4? Quais são os números que resultam da multiplicação do 4 com alguém? Então, eu posso dizer o quê? Que seria o 4 vezes 0, que dá 0. O 4 vezes 1, que dá 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim infinitamente, né? Agora, vamos ver o seguinte. Vamos pegar um outro número,
para eu calcular o múltiplo dele também. Então, vamos pegar aqui o número 3. Um número que seja múltiplo de 3, ou seja, um número que seja resultado da multiplicação do 3 com alguém. 3 vezes nada, nada, que é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 18. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, que é 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Agora, nós vamos ver aqui, ó, MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos olhar nas duas sequências qual aqui é o número que se repete e que está no qual é o número que se repete e que seja o menor, certo? Nesse caso aqui, quem seria o menor múltiplo desses números aqui? MMC, com exceção do 0, né? Então, mínimo múltiplo comum com exceção do 0, você tem aqui, veja que o que se repete é o 12, certo? Agora, vamos ver aqui. Tá. Vamos ver aqui, máximo divisor comum. Máximo divisor comum é aquele maior número que divide dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos colocar bem aqui o número 30 e o número 45. Vamos calcular aqui os divisores de 30 e de 45. Quem são os divisores de 30? 30 eu posso dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10 e por 15. E o 45 eu posso dividir por quem? Por 1, por 3, por 5, por 15 e pelo próprio 45. Agora vamos analisar. Máximo divisor comum, ou seja, o número que está repetido nas duas sequências, que é o maior número que divide os dois, certo? Então, veja que na lista dos divisores de 30, eu tenho 15. Na lista dos divisores de 45, eu também tenho 15. Então, o maior número que está nos dois ao mesmo tempo é o 15. Então, eu tenho aqui que o máximo divisor comum, MDC, entre 30 e 45 é o 15, certo? Vamos olhar agora aqui, nessa parte aqui de baixo. Seja rápido. Vamos ver aqui. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre número